Eu queria compartilhar uma palavra, se você quiser abrir a sua Bíblia, está em Juízes, capítulo 4. Queria contar para vocês como nasceu essa ministração no meu coração. Neste tempo que estamos vivendo, de ficar em casa, né? E nós precisamos ficar em casa. Lá em casa há sempre muito louvor, muita adoração. As minhas filhas, elas são umas adoradoras. E neste tempo um pouco mais juntas, né, passando tarde juntas, eu observando elas cantando e adorando o Senhor através de uma música, que é do Diante do Trono, que foi ministrada num congresso de mulheres diante do trono. E a letra dessa música se chama Esther. E eu, observando elas, e parei para escutar realmente a letra da música, e me chamou muito a atenção. Eu não vou cantá-la, né? Até porque eu não tenho aqui as minhas discípulas amadas para me acompanhar, mas eu queria ler a letra. A letra diz assim: para um tempo como este, fui forjada para estar aqui. Para um tempo como este, me levanto e digo sim. Sou Esther, sou estrela que brilha na escuridão. Dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada, escolhida, o rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth e Noemi. Sou Raabe, sou Jael, o inimigo destruí. Eu sou Ana, sunamita, o meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus para um tempo como este. Linda letra, né? E como normalmente nós temos um público feminino em massa na Tarde com Jesus, e por Deus ter colocado tão forte essa música no meu coração, eu queria compartilhar sobre uma mulher contigo. Mas você, homem, não saia daí. Tenho certeza que você vai ser muito ministrado pela palavra do Senhor. Amém? Então, a personagem que eu quero falar é sobre Jael. Jael foi uma mulher que cumpriu realmente com uma promessa. Nós vemos que Jael é um exemplo típico de que Deus cumpre tudo o que Ele promete. Essa história, que nós vamos ler algumas partes, que está em Juízes, capítulo 4, ela se passou na época dos juízes. Os israelitas, nesta época, viviam sobre a tirania de Jabim, que era o rei de Canaã, que reinava em Azon. Os israelitas, nesta época, eram liderados pela profetisa e juíza Débora e pelo comandante Baraque. Essa história, Deus fala a Débora para irem o exército de Israel, né, atacar o exército de Jabim, que eles seriam vencedores. Então, Débora recebe essa palavra de Deus, vai até o comandante, que era Baraque, e fala a Baraque que Deus tinha ordenado para eles atacarem o exército de Jabim, que era sob o comando de Sísera. Então, nós temos o exército de Israel se levantando para ir atacar o exército de Jabim, que era comandado por Sísera. E Baraque, quando Débora chega e fala para ele isso, ele crê naquela palavra, ele fala, tudo bem, eu vou, mas eu só vou, Débora, se você for comigo. E Débora fala assim, tudo bem, eu vou contigo, só que por causa disso, a honra dessa vitória não será sua, Baraque, mas sim de uma mulher. Então, nesse momento,
lá em Juízes 4, a partir do versículo 14, diz assim: E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosede-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio de espada. Não sobrou um só homem. No versículo 17. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: Fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então, qual é o cenário aqui? Os israelitas conseguiram derrotar o exército de Jabim, que era comandado por Sísera. Esse foge para as tendas de Éder, que era um aliado queneu. Ali ele não corria risco ali, naquela região. E Jael, Éder não estava lá na tenda, Jael convida Sísera para entrar na tenda, serve leite, que era um sinal de hospitalidade, e Sísera, cansado da guerra, ele dorme, né? E vale ressaltar aqui para vocês que, nesse meu estudo, eu descobri que, nessa época, eram as mulheres as responsáveis por armar e desmontar as tendas. Elas eram muito hábeis no manuseio de ferramentas. Então, nós entendemos o que Jael fez. No versículo 21 diz assim: Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Uau! Quando eu contei essa história para minhas filhas, elas ficaram abismadas. Então, Jael pega a estaca ali e o martelo, que ela estava prática, que ela sabia manusear aquilo, porque ela era responsável por montar e desmontar as tendas, e crava a estaca na fronte de Sísera, matando-o. E Jael, então, entrega Sísera ao comandante de Israel, Baraque. No versículo 22 diz que Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto com a estaca atravessada nas têmporas. Dizendo que é um cumprimento da palavra do Senhor. Porque quando Baraque fala a Débora que só iria se ela fosse junto, Débora profetiza ali, declarando que a honra daquela vitória seria dada a uma mulher. E quem matou o comandante do exército inimigo de Israel foi uma mulher, e foi Jael. E eu queria destacar nesta tarde com vocês 3 lições muito preciosas que nós podemos tirar
dessa história. A primeira dela é que Jael não desperdiçou uma oportunidade. E nós precisamos ter esse discernimento, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, e que isso seja para toda a nossa vida. Nós não podemos desperdiçar uma oportunidade. Deus está nos dando oportunidades. Você crê nisso? Que é um tempo de estarmos em casa, um tempo de estarmos mais próximos das nossas famílias. E como diz meu esposo, nós precisamos ser intencionais nesse tempo. Nós não podemos perder e desperdiçar essa oportunidade. E não só agora, amados, mas toda a nossa vida, nós não podemos desperdiçar oportunidades. Jael aqui, ela agiu sim com bravura e coragem. Porque vamos falar bem a verdade. Tem que ter muita coragem para pegar uma estaca e um martelo e enfiar na fronte, matando um homem, não é verdade? E ela teve uma direção de Deus, sim, eu tenho certeza disso. E ela agiu nessa direção. Se você está tendo uma direção de Deus, não desperdice a oportunidade que Ele vai te dar. A oportunidade que Ele já está te dando. Não dê ouvidos a inseguranças. Nós precisamos agir, sim, em confiança e em fé em Deus. Porque Ele sabe de todas as coisas. Nós não sabemos de nada. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos até quando nós vamos ter que ficar em casa, não é verdade? Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E tudo está nas mãos dEle. Então, nós não podemos dar ouvidos a algumas frases do tipo, será que eu vou conseguir? E se não der certo? E se? E muitas vezes, nesse e se, nós perdemos uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Então, se Deus está no comando da sua vida, Ele sempre fará o melhor para você. Tenha certeza disso. E não desperdice a oportunidade. Talvez essa oportunidade que você está vivendo hoje é uma oportunidade muito desafiadora, onde você vai ter que se reinventar, aonde nós vamos ter que inovar. E é um desafio, e nos desafios nós crescemos, amém? Nós precisamos usar os desafios para aprender, para crescer e para ir lá além. Amém? Então faça como Jael, não desperdice uma oportunidade. A segunda lição que nós podemos tirar, através da vida de Jael, é usar as ferramentas que temos. Jael observou o que ela tinha em sua tenda e usou o que ela tinha, a estaca e o martelo. Algo que ela sabia manipular muito bem, manusear muito bem. Então, nós temos que usar as armas que estamos acostumadas a usar. Há armas que Deus nos deu, há dons que Deus nos deu. Deus, Ele é muito criativo. Ele não faz um igual ao outro. Então, há coisas que são importantíssimas, que Deus deu na sua mão. E muitas vezes nós ficamos olhando. Ah, mas aquele outro faz assim. Ah, mas aquilo. Ah, mas para aquilo. Sim, mas Deus deu algo especial para você. Você tem dons especiais, habilidades que muitos não têm. Davi, quando ele foi derrotar o gigante Golias, até Saul chegou e deu até um armamento para ele lá, tudo que ele se vestiu daquele jeito, e falou assim, não tem como eu lutar com isso. Davi usou o que ele tinha, e o que ele tinha de habilidade ali. Ele usou uma funda, e ele foi vitorioso. Você também será vitorioso, você também será vitoriosa, usando as ferramentas que você já tem. Deus deu habilidades e dons e nós precisamos usá-los. Nós precisamos parar de ficar olhando para os outros e habilidades das outras pessoas. Querer fazer o que os outros estão fazendo, enquanto Deus está nos chamando para fazer algo novo, que está dentro de nós, um dom que está dentro de nós. Nós não podemos ficar olhando as habilidades alheias. Nós precisamos buscar o que Deus me deu de habilidade. O que Deus quer com a minha vida? Deus é muito criativo e você é uma mulher, você é um homem
ímpar nas mãos do Senhor, amém? Então, use a ferramenta que você tem, aquilo que Deus te deu. E a terceira lição que nós podemos tirar da vida dessa história de Jael é ter a motivação certa. Jael, ela não agiu por vingança. Ela não agiu buscando o seu mérito, a sua própria glória. Jael lutou em favor de um povo. Lutou em favor de Israel, de um bem comum, de algo maior. Então, a nossa motivação, ela deve ser trazer a glória de Deus, exaltar o nome do Senhor e pensar, sim, num bem comum, em algo maior, não só na minha vida, mas em muitas vidas. E nós vivemos um momento de pandemia. Sabe qual é a motivação correta de nós ficarmos em casa? É o bem-estar de todos. É para que isso passe. É para que a população seja sarada, seja curada, para que isso não se prolongue por muito tempo. Para que nós não sejamos um agente de transmissão do vírus. Talvez você seja uma pessoa super mega saudável. Talvez você não esteja no círculo, você não seja uma pessoa de risco, você não seja idoso. E talvez você pense assim, você é uma pessoa saudável, uma imunidade alta. Fala assim, ficar em casa? Sim, fique em casa. Por você, claro, mas pelos outros. Porque talvez você seja um transmissor desse vírus assintomático. Então, por que ficar andando por aí? Não é verdade? Então, nós precisamos pensar num bem comum. Nós precisamos ter uma motivação certa. Para que eu quero isso? Esse é o meu objetivo para quê? O que eu vou alcançar com isso? Algo maior. Claro que nós vamos ser beneficiados. Mas há algo maior. Há um projeto maior. Deus quer mais de nós. Não só o nosso próprio bem-estar, não só o bem-estar da nossa família, mas algo mais. E em 1 Coríntios 10:31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você pensar em fazer, pense para a glória de Deus. Eu vou ser, sim, uma excelente esposa, eu vou ser, sim, uma excelente mãe, eu vou ser, sim, uma excelente profissional, eu vou ser, sim, uma excelente filha, eu vou ser, sim, uma excelente dona de casa, ou você, marido, ou você, homem que está me acompanhando, eu vou ser, sim, um excelente filho, eu vou ser, sim, um excelente estudioso, eu vou ser, sim, um excelente marido, um excelente profissional, mas para a glória de Deus. Eu vou fazer com excelência para a glória de Deus. Jael não tinha motivo algum para matar Císera. Ela estava ali, num lugar que era neutro, ela não corria perigo, bem como o seu esposo e a sua família. Mas havia uma nação. Havia uma nação. A nação de Deus. O povo de Israel, que dependia dessa derrota. Então, nessa tarde, eu queria que você refletisse sobre esta palavra. Não desperdice a oportunidade que Deus está te dando. Este momento, você foi sim, e Deus te escolheu para este momento. Para um tempo como este. Para você fazer a diferença. Use as ferramentas que você tem. Use os dons que Deus te deu. E tenha a motivação correta. Busque a motivação correta no Senhor. Amém? Você recebe essa palavra de ânimo. Essa palavra que Deus nos deu para nos fortalecer neste momento.